Olá, meninos, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui fazendo essa videoaula para vocês, né? Para a gente falar um pouquinho das atividades que a gente vai desenvolver nesse período, que são as atividades de nivelamento, né? Atividade de nivelamento, nós vamos procurar fazer um resgate em alguns conteúdos, né? Para a gente conseguir nivelar e conseguir ir adiante, né? Ir para frente com os nossos conteúdos. Então, eu escolhi aqui alguns conteúdos para a gente estar relembrando, né? E um deles é a questão das formas bidimensionais e tridimensionais que nós estudamos, né? E aí nós vamos falar aqui, né? Que a sociedade, né? Antiga, principalmente, elas criaram muitas imagens e muitas delas tinham funções, né? E para a criação dessas esculturas, dessas imagens, eles utilizavam de técnicas, né? E essas técnicas a gente tem como meio utilizar a linguagem bidimensional ou tridimensional. As formas em linguagem bidimensionais, né, são aquelas que apresentam largura e altura, né? São essas representações artísticas. Existem várias formas de representações bidimensionais na arte. Algumas delas são o desenho, a pintura, a gravura, a caligrafia e a fotografia. Todas elas possuem apenas essas duas dimensões que nós citamos. Então, a gente tem aqui, né, um exemplo de linguagem bidimensional, que é uma pintura egípcia, né? Aqui nós temos outro exemplo, né? Que é outra pintura, a Lamentação sobre Cristo morto. E já as formas tridimensionais são representações artísticas que apresentam, além da altura e da largura, elas apresentam profundidade, né? Aqui a gente tem exemplo de um cubo, né? São exemplos, né, na arte, as esculturas, a arquitetura e as instalações. Então, pessoal, qual que é a diferença entre as formas bidimensionais e tridimensionais? A diferença, né, é que uma vai apresentar somente a altura e a largura, e a outra apresenta, além desses dois, apresenta a profundidade, né? Aqui eu trago um pouquinho, né, falando das esculturas, né, porque as esculturas, elas são obras tridimensionais, né, obras que são trabalhadas desde a pré-história, desde a antiguidade até hoje, né, nos nossos dias atuais, elas são reverenciadas, né. Aqui a gente tem um exemplo de uma escultura do período paleolítico, né. Se vocês observarem, né, ela tem formas tridimensionais de altura, largura e profundidade, né? Todos os planos que a gente olha consegue ver a escultura. E aqui a gente fala um pouquinho das esculturas, da arte grega, né? A gente tem, na época que a gente teve um grande desenvolvimento das esculturas, foi na época da Grécia, né? E eles retratavam muito o quê? A questão do corpo do homem, né? O corpo do homem era retratado nessas esculturas. Então, o corpo, né, que foi uma coisa muito trabalhada em esculturas, a gente tem que falar, lembrar que o nosso corpo e o espaço, eles também são tridimensionais, né? O corpo, ele tem relação direta com a arte,
porque ele tem materialidade expressiva, né? Então, quando a gente vai estudar formas tridimensionais, é comum a gente estudar sobre o corpo também, né? E também o espaço também ele é tridimensional, né? Já pensou que esse corpo se desloca também por um espaço tridimensional, né? Então, se eu perguntar para vocês o que são obras tridimensionais, né? Aqui a gente tem primeiro as opções aqui, ó, letra A, são obras que possuem apenas altura e largura? Não, né? Essa é a bidimensional. São obras trabalhadas sobre suporte sem profundidade física, ou seja, aquelas que possuem 3 dimensões, altura, largura e profundidade? Sim, né? Essa é a resposta correta, né? Porque são obras tridimensionais. Essa é a resposta correta, a letra B. E a gente falando de corpo, né? Formas tridimensionais e corpo, o nosso corpo ele está presente em qualquer fazer artístico, em linguagens e técnicas diferentes, né? Com o nosso corpo, que a gente faz relação com o mundo, né? E produzimos arte, né? É importante tanto para o artista que produz a arte, quanto para o público que vivencia também, né? E aí a gente tem a presença, né? Do corpo, tanto no teatro, né? Através de gestos e movimentos, na dança, né? O corpo é o principal elemento da dança, né? Na música também, que a gente utiliza a voz, né? A voz e o corpo também é muito utilizado, né? Músicas corporais também, tocando o corpo, nas artes visuais, né? Como a gente já citou aí, que a gente utiliza tanto bidimensional quanto tridimensional. Então, sobre a utilização do corpo, né? O corpo ele está presente em todas as linguagens, né? E ele é uma forma tridimensional, né? Da gente estar utilizando aí. Então, sobre essas formas, é isso que eu queria resgatar com vocês. Então, meninos, aí no segundo momento, nós vamos agora fazer outra atividade referente a outro conteúdo, que é o conteúdo de teatro. Lembra o ano passado, né? Que a gente trabalhou muito a questão do teatro, trabalhou contação de histórias, trabalhou teatro de fantoches, teatro de sombras, né? Então, a gente vai fazer uma revisão rapidinha aqui. Vamos conhecer um pouquinho, né, da origem do teatro. O teatro, né, ele surgiu na Grécia, né? Onde a gente tinha espaços grandiosos, né? Que eram no formato de arena, né? E a plateia, né? Eram grandes plateias que assistiam nesses locais, né? E aí, para os atores serem vistos, eles tinham que usar vários recursos, né? Eles usavam túnicas enormes com ombreiras, com turnos consolados altos de madeira, né? E máscaras, principalmente máscaras. As máscaras eram muito importantes no teatro grego. Aqui são alguns estilos de máscaras que eles utilizavam. Os materiais das máscaras, as máscaras eram feitas de madeiras entalhadas, né? E serviam para eles personificarem, né? Os personagens. Ampliavam a imagem do ator e também a projeção da voz deles. Então, se eu perguntar para vocês qual é a importância das máscaras no teatro, né? Qual é a resposta correta aqui? É ampliar o espaço e diminuir a imagem do ator? Não, né? Não tem intuito de diminuir a imagem. Enfeitar as peças teatrais e abafar a voz? Não, pelo contrário, ela enfatizava a voz. Letra C. Auxiliar a projetar a voz do ator, trocar de personagens e ampliar a imagem do autor? Sim, a resposta é a letra C, né? Quanto ao cenário,
né? O cenário, ele é o espaço cênico, né? Onde ocorre a cena, né? E a gente estudou ano passado, né? Que esse espaço cênico, ele pode ser tanto, né, no teatro fechado, como pode acontecer também nas ruas, né? É o espaço cênico onde ocorre. O figurino. O figurino é ele que personifica, né, os personagens, né, que define condição social, econômica, cultural, de idade, de personalidade. A maquiagem também é a mesma coisa, é muito importante para caracterizar os personagens, né? O som, a sonoplastia. A sonoplastia, ela é muito importante, né? No teatro, ela traz emoções, sensações, né? Que pode ser realizada por meio de equipamentos eletrônicos, sons corporais e percussão. A direção é muito importante, né? No teatro, né? É ele que faz ligação entre os autores, entre o texto, né? E os demais elementos da linguagem teatral. Ele que vai escolher todos os componentes que vão harmonizar com o teatro. A iluminação também é muito importante, né? Pois ela é que vai trazer as sensações da cena, né? Se a cena é triste, alegre, se ela está tratando de memórias, cenas. Então, ela é bem importante, a iluminação. E aqui a gente fala sobre o figurino, os textos dramáticos, né? Os textos. Antigamente, o teatro grego ele era feito através de coro, né? Que simbolizavam o juízo da sociedade. E eles trabalhavam dois gêneros, que era a tragédia, que era mais nobre, mostrava heróis e deuses, né? E tinha sempre o intuito de trazer alguma emoção, e a comédia, que era uma sátira que fazia as pessoas rirem, né? Trazia humor. Então, tinha esses dois tipos de texto. Hoje, né, nos dias de hoje, a gente tem vários tipos de textos no teatro, né? E hoje as falas são feitas através de diálogo, não coro mais, igual antigamente. O primeiro ator que surgiu foi o Tex, né? Que foi um ator que ele viajava de cidade em cidade com a sua carroça, fazendo peças. E aí, mais tarde, ele substituiu pelo teatro de arena, né? As primeiras encenações na Grécia, elas eram em homenagem ao deus Dionísio, né? Eles faziam em homenagem aos deuses devido à colheita das uvas, em forma de agradecimento, né? E eles acomodavam uma plateia gigantesca de 14 mil pessoas. Olha como que o teatro era importante na época, né? Aí está aqui para vocês a foto do deus Dionísio, que era o deus do vinho, das festas e do teatro, né? Então, se eu perguntar para vocês aí no teatro grego, quais eram os gêneros, né, que eles trabalhavam? Então, era a tragédia e a comédia, né? Então, é isso que eu queria trazer de resgate do teatro para vocês. Eu espero que, através dessa assimilação de conteúdos aí, vocês consigam responder as questões, né? Então, vamos responder e depois eu vou tirar dúvidas e nós vamos responder juntos, tá bom? As questões, a gente vai trazer as respostas para vocês aí das questões que estão na atividade. Então, boa tarefa, boa produção para vocês.